Começando mais um Potter Entrevista. A temporada é Bolsonaro, e agora? E a gente está entrevistando o máximo possível de pessoas que pensam diferente e realmente as respostas são diferentes. Eu faço mais ou menos as mesmas perguntas, tá? Beleza. Convidada. E aí, mesmo pessoas que eu achava que pensavam parecido, as respostas estão pintando diferente. Só que eu acho que eu já vou te apresentar, desculpa te chamar de vai poder nos dar um pouco mais, porque tu viveu o processo e agora, a partir de agora, tu vai poder assistir o processo, porque foi assim que a urna decidiu, né? E aí, daqui a pouco, tu pode ter um cheiro mais próximo do que pode acontecer ou não. Manuela, seja bem-vinda. Obrigada, Potter. Uma alegria estar aqui contigo. Tudo bem? Adorei esse projeto. A pergunta é barbada. Bolsonaro e agora? Eu acho que tem várias respostas, né? Não tem uma resposta só e qualquer pessoa que der uma resposta assim definitiva vai estar mentindo, porque são previsões absolutamente baseadas nas nossas impressões da realidade. Por que eu digo isso? Eu convivi com o Bolsonaro 8 anos como deputada federal e ele como deputado federal. Entre 2006 e 2014 nós fomos colegas. Naquele momento, se tu me perguntasse se ele poderia ser presidente da República, eu te diria que jamais pessoas que o apoiaram, que lideraram a campanha dele, ou a pré-campanha e a campanha dele, estariam junto com ele. Então, quem é o Bolsonaro presidente, né? Ele é aquele deputado que pregava um conjunto de coisas absurdas, ou ele será alguém que ouvirá pessoas que ele está escolhendo para governar com ele. Isso já definirá o governo dele. De um lado, para mim, é assim, inquestionável que será um governo ultraconservador do ponto de vista econômico. Economia. Tá. Mas aí eu te pergunto, as Forças Armadas, que são, não do ponto de vista institucional, porque não cabe a elas dar opinião na política, se elas respeitarem a Constituição, como tem razoavelmente feito desde 88. As Forças Armadas, elas aceitarão que eles continuem com esse discurso verborrágico com relação a privatizações estratégicas para o país? Não é da tradição das Forças Armadas brasileiras, e eu te repito, não estou falando da instituição, das pessoas que estão com Bolsonaro ali, defender a privatização da energia elétrica. Vê, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo sendo privadas, quem cuida das hidrelétricas são as Forças Armadas, pela questão estratégica. Um outro exemplo, essa turma que representa ali pessoas que são das Forças Armadas, legitimará esse discurso de beligerância com a Venezuela? Nunca foi a opinião das Forças Armadas. Por quê? Porque eles sabem que, independente das questões ideológicas, nós temos uma fronteira por terra, que é na região amazônica, e eles defendem a soberania nacional. E que uma intervenção naquela região aconteceria com exércitos de outras nacionalidades que, portanto, estariam colocados na região amazônica. Então, eu só estou te colocando uma contradição concreta entre o que a gente vê na primeira foto do Bolsonaro, pessoas das Forças Armadas e os ultraconservadores liberais. Entendi. 2 temas, né? Então, como que vai se dar essa disputa interna dentro do novo governo? Do ponto de vista dos costumes, né, que as pessoas têm muita preocupação, eu acho que o que mais grave acontece... Costumes esmiuça mais. Eu vou falar sobre isso. Eu acho que o que mais grave acontecerá é essa autorização à violência, né? Por quê? Por exemplo, eu amamentei a minha filha até os 6 meses exclusivamente e depois até os 2 anos, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. As pessoas, muitas mulheres, esses dias uma médica não queria me cobrar consulta por nada. E eu perguntei por quê, né? Deixa eu pagar, não é porque... Aí ela disse, porque eu só amamento a minha filha dentro do ambiente do consultório porque tu me encorajaste. Então, o que significa isso? Eu levei ela a fazer isso? Claro que não, foi uma decisão dela, né, das vontades dela, ela quis fazer aquilo, óbvio, ela é uma humana, uma adulta da minha idade. Tu foi um exemplo disso. Exatamente, tá. Eu autorizei aquele comportamento social nela. Entendi. Quer dizer, se a Manuela, que é política, que é bem-sucedida, faz, eu posso fazer. Se levou pra Assembleia, eu posso levar pro consultório. Consultório. Não tá atrapalhando ninguém, eu quero, eu vou... Então, assim, há uma autorização da violência, né? Nesse discurso de ódio. Por quê? As pessoas, elas acham que a internet, ela é um ambiente da comunicação. Só que ela não é um ambiente da comunicação apenas. A internet é uma espécie de Assembleia Popular permanente. Ali é um ambiente de comunicação, também é como uma Assembleia
Assembleia ali tem os que falam mais alto, os que falam mais bonitos, os que têm mais dinheiro, mas aquilo é um ambiente muito próximo da vida real. E a violência, a partir das redes de ódio, de mentira, que se estabelecem ali, sai para as ruas. Eu dou um exemplo. Eu fui submetida uma vez a uma fake news que eu absolutamente ignorei, porque para mim ela era ridícula, que era o tema que eu teria feito um enxoval em Miami. Eu nem fiz enxoval e nem sequer conheço Miami. Nunca estive em Miami. É uma cidade bem legal. Tirando escala de avião, mas é que eu tenho muito lugar que eu quero conhecer, então eu prefiro uns destinos mais exóticos. Entendi. Assim. Naquela viagem até eu tinha ido acompanhar o Duca, que tinha ido finalizar um disco em Nova York. Bom, o que aconteceu? Eu ia usar uma expressão, tu me chamou de tu, eu não sei se eu posso falar cagar e andar. Posso? Óbvio, aqui tu pode falar o que tu quiser. Tá, pode beleza. Falar então palavrão, assim, eu sério. caguei e andei pra essa fake news, porque afinal de contas, que diferença fazia na vida das pessoas aquele tipo de mentira? Eu achei até engraçado. E aí eu me dei conta que as pessoas começaram a debater o meu direito de fazer. Os que me defendiam diziam assim, ela tem direito de fazer, o dinheiro é dela. E os outros, ela não tem, ela é comunista. Bom, ok, a verdade já não existia. 45 dias depois que a Laura nasceu, eu estava em Garibaldi, num show do Duca, e uma mulher bateu em mim, batendo nela. A Laura estava enrolada no sling, né, naquele pano que Sim. fica, e a mulher deu os 2 tapas nela, porque eu não podia ter comprado aquele sling em Miami. Eu tinha que ter comprado em Cuba. Então, o boato mentiroso sobre o enxoval em Miami gerou essa mulher que tinha ódio, porque eu sou comunista, ou seja, é mentira e ódio junto, nunca é só uma das coisas, e a minha filha de 2 meses, 45 dias, foi agredida durante aquela FenaChamp. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque ele autoriza a violência, e isso talvez seja o que de mais grave vai acontecer, vinculando as razões pelas quais ela é autorizada. Tá, mulheres, aos gays, dizendo eu que fiz os essa pergunta pra todo mundo, entendi. Dizendo que os negros e negras... Por quê? Do ponto de vista dos direitos, infelizmente, nós avançamos muito pouco desde a Constituição de 88. Então, eu não acredito que ele vá desestruturar a Lei Maria da Penha. Ele vai desestruturar as políticas públicas. Não vai dar dinheiro para delegacia, talvez. O casamento gay nós nunca aprovamos. Né? Essa é uma matéria do Supremo. Então, assim, como que ele vai proibir? Acho difícil. Né? Então, para mim, talvez aconteça tudo isso. E acho que ele vai fazer uma ofensiva muito grande aos partidos e organizações de esquerda. Aí não é costumes, né? É a oposição a ele, como tem feito a mídia que o questiona, né? E vai fazer uma perseguição grande aos professores. E eu temo que aconteça aí uma espécie de negociação. Por quê? O tema que ele apresenta como ensino à distância, o tal do EAD, né, é uma batalha antiga de comunidades religiosas ultraconservadoras que sempre quiseram não ensinar os seus filhos em casa, mas tirar os seus filhos da escola para levar para dentro de determinadas igrejas. E eu acho que essa pode ser uma conta que ele pague, né? Acabar com a educação pública para entregar uma parte dela para uma parte de religiões que, na verdade, confundem, né? Religião, imprensa, poder, partido, tudo junto. Vou começar a abrir algumas coisas, tá? Uma das tuas frases foi em cima de ter sido atacada, uma história que aconteceu contigo em Garibaldi. Pra quem não conhece, Garibaldi é uma cidade da Serra Gaúcha. Linda onde cidade, tem com povo acolhedor. Tem uma feira chamada FenaChamp, que é de espumantes e champanhe, né? Aquela coisa, champanhe é região de França, mas é o que a gente melhor produz no Rio Grande do Sul, espumantes maravilhosos. É verdade. Aí, mano, tu é uma pessoa pública, né? Certo. Vou pegar o outro exemplo. O Bolsonaro, durante a campanha, por ser uma pessoa pública, leva uma facada. Certo. Também um ato de violência. Extremo. Né? O Brasil é um país violento. Né? A gente mata muito no Brasil. As razões são enormes. Certo. Essa preocupação dos fãs, que o problema é o Beatles, não são os Beatles, são os fãs dos Beatles, o que eles podem fazer. É uma preocupação real? Tu consegue, tipo assim, pegar um caso ou outro e falar assim, não, temos um problema, ou não são apenas um caso ou outro? Não são, não. Assim, então, o Brasil é um país extremamente violento. Eu digo porque tu escolhe a violência no Brasil. Exatamente. Escolhe a que tu quiser. Ok. Não é verdade que se escolhe qualquer violência numericamente, né? A gente também tem que começar a... Claro que é verdade do ponto de vista da tua chamada jornalística, Sim. Mas para quem vai fazer políticas públicas, ou seja, para quem quer ser presidente do Brasil, governador de estado, prefeito, para quem vai executar o orçamento para determinada área... Tem que entender melhor o que são 62 mil mortes. Exatamente. Então, assim... primeiro, é absolutamente verdadeiro que o Brasil precisa, desde o ponto de vista federal, ter uma política pública de segurança. É inadmissível. Há muitos anos, eu, por exemplo, falo sobre isso, porque eu fiz movimento juvenil, né, de juventude.
Quando o cara fala juvenil é que ele tá velho. E na vida real, desde quando eu tinha 22, 23 anos, meu primeiro mandato de vereadora, a gente já falava do Brasil ter o índice demográfico de guerra. Mais mulheres vivas na idade jovem do que homens. Porque já morriam jovens nas comunidades Paraguai. aos montes. Exatamente. Não chegava no que esses jovens chamam de asfalto. Ficava nas comunidades de periferia, nas favelas, nos grandes conglomerados urbanos. Então vamos lá. Primeira premissa. É óbvio que é um país muito violento, muita gente morre, tem que ter política pública federal para isso e ninguém nunca fez. Pelo menos não no volume certo. Agora, morre todo mundo? Não, todo mundo tem medo e morre muita gente. Mas desses 62 mil, né, o aumento, o mapa da violência nos mostra o quê? Morrem menos homens brancos na última década e menos mulheres brancas na última década. E morrem mais homens negros e mais mulheres negras. A morte de mulheres negras aumentou, se eu não me equivoco agora, em 15%, e os homens brancos de 30 para cada 100 mil para 42. Talvez eu esteja equivocada nos números, porque, enfim... não. Mas tem um aumento. Tem um aumento. Então, o que eu quero dizer? Não é verdade que morre todo mundo. Da mesma forma, às vezes as pessoas falam assim... babaquice, falar em feminicídio, né? Ontem rolou na internet o boato de que a Maitê Proença seria ministra do Meio Ambiente, aí surgiu a história do pai dela. O pai da Maitê Proença matou com 11 facadas a mãe dela e ele foi absolvido por legítima defesa da honra. Então, a compreensão do que é um crime contra a mulher e a razão dessa luta que nós travamos na sociedade para que isso seja considerado crime, né, e um crime específico, com um julgamento específico, é porque não é igual estar na rua e tomar um tiro de um desconhecido ou estar em casa e tomar 11 facadas na frente da filha de 12 anos, né? E não ser considerado crime porque era considerado legítima defesa da honra, porque, em tese, esta mulher teria tido uma relação com outro homem. Entende? Então, assim, morrem mais negros, jovens, e morrem mais mulheres negras do que brancas, e há razões para a gente buscar a criminalização de determinadas práticas. As pessoas não sabem. Até a Constituição de 88, antes do chamado lobby do batom, as mulheres não podiam ir a uma delegacia prestar queixa sem a companhia do marido ou do pai, de um homem responsável por elas. Então, primeiro isso, né? Não existe uma violência igual para todo mundo. Segundo, para falar sobre a violência política. O Brasil é um país, Potter, que sempre teve violência política. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos em 2011 e sempre tinha uma viagem que a gente tinha que fazer e que o pessoal gelava no gabinete. Vai mesmo? Como vai? Vai com proteção? Não vai com proteção? Que era ir para o norte do país, onde existiam, com muito volume, conflitos agrários e que muitos advogados, operadores do direito e militantes eram executados. Sempre teve. Sempre teve morte de lutador no campo, de advogado, de quem defende direitos do sem terra. Teve Eldorado do Carajás. Então, isso tudo, aqui no Rio Grande do Sul, teve acho que 35 anos atrás, aquele episódio na Praça da Matriz. Sempre teve. Mas nunca teve uma autorização tão expressa e tão estimulada desde a Constituinte de 88 como nós temos agora. Tu vai me perguntar assim, é um caso? Não é um caso, né? São centenas e centenas de casos de várias maneiras. Pergunta para os meninos que são gays como é a vida deles nas ruas das cidades agora, né? Como é que eles andam? Que tipo de medo eles têm de andar na rua? Tá, o medo, ele tá na gente. E ele é materializado. Na UNB, semana passada, 2 meninas estavam de mãos dadas, 2 estudantes de antropologia, levaram uma surra, né? Eu tô ditando as histórias que me vêm na cabeça recentemente. Tô pensando quem escuta e discorda de ti, vai estar falando assim, mas essas meninas também sofriam preconceito antes do Bolsonaro. Sim, e eu vou te dizer um negócio. Tá, o que tu fala pra essa pessoa? Sim, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sofro ameaça desde 2005. Primeira vez que eu andei escoltada sendo parlamentar foi no meu primeiro discurso de posse que eu recebi uma primeira ameaça por ter citado a guerrilha do Araguaia. Ou seja, era algo relativamente comum na minha vida. Eu presidi Comissão de Direitos Humanos. Tô tentando me lembrar de vários episódios. Eu tenho uma medida protetiva contra um eleitor meu que inventou que era meu marido e que aliás, quero usar esse como exemplo, e que tem um padrão de comportamento absolutamente próximo do esquizo, né? E quem entende um pouquinho de saúde mental sabe do que eu tô falando. Então, no início eu ignorava, eu dizia, aquela forma preconceituosa que as pessoas falam, é um louquinho, tá enchendo o saco, ok. Todo mundo que tem mandato tem uma história para contar de alguém que fala assim. Para mim, é nitidamente
eu não sou a polícia e nem sou o Instituto Psiquiátrico Forense. É nitidamente o caso daquele menino de Juiz de Fora, daquele homem de Juiz de Fora que deu a facada no Bolsonaro, né? Para mim é nitidamente um caso, assim, pelo que eu vi da cara, do olho, das falas, né? Das coisas desencontradas, messiânicas, de um crime que tem, enfim, uma motivação de um distúrbio psiquiátrico. Pode ser que eu esteja errada. A polícia vai... Não sendo político, não sendo armado. Mesmo o cara tendo aquele passado pessoal, aquela coisa toda. Mas Pode é que ser também, quem estuda um pouquinho de doença mental sabe que tem um padrão também nisso, né? Por ter uma visão messiânica, buscar se organizar em determinados tipos de organizações coletivas. Esses casos estão acontecendo em todos os lados, né? Porque, tipo assim, tem um caso muito famoso agora aqui, que é do Rio Grande do Sul também, da suástica que não foi feita, não foi, exatamente, né? São fora da curva. Eu tô falando de uma escalada de violência física contra militantes. Eu sou militante desde os 16 anos. Eu nunca vi um militante de direita e de esquerda terem medo de se encontrar um com o outro. Nunca vi. Eu participei de congresso de estudante a minha vida inteira, 30 mil pessoas. Chegava lá, eu lembro no meu tempo, o Neto, a CM Neto, estava organizando o PFL Jovem. Ia lá, vaiava, ok, entendeu? Falava mal dos comunistas, sempre falaram, a gente falava mal dele. Mas tudo dentro do espírito do que a gente construiu de 88 para cá, que é... Bom, faz parte, existe governo, existe oposição. O que a gente vê agora? A gente vê o filho do presidente, que não é a Laura. A Laura é minha filha, ela tem 3 anos. Se a Laura chegar aqui e te falar que tu é feio, eu vou falar assim, me desculpa, Potter, vou pegar a minha filha e vou dizer o que eu faço com ela. Tu tá de dedo pra baixo, pede desculpa. Ela vai pedir desculpa porque a meta dela é tá de dedo pra cima. Ela tem 3 anos e 2 meses. O filho dele não é ela. Ele é um deputado eleito e responde por si. Se não responde por si, não pode ser deputado. Porque eu fui pra lá com 25 anos, sempre respondi por mim, porque não tinha pape pra fazer eu ficar de costas quentes. Ele fala aquilo do Supremo e o pai vai lá e diz assim... eu já pedi pro menino se retratar. Se fosse um menor de 16 anos na rua roubando um celular, ele ia defender redução de maioridade penal. O filho dele, com quase 40 anos na cara, sem nunca ter feito nada, além de ter o sobrenome dele, eu já pedi pro menino se retratar. O mesmo menino disse o que ontem? Se a gente prender 100 mil, que mal tem? Ameaçando um movimento social organizado. Tu viu alguma vez o Fernando Henrique falar isso? Não! Entende? Então, na vida real, a gente está falando, é da boca para fora. Sinceramente, a deputado federal não existe, é da boca para fora, com coisas que são sacras, que são os nossos códigos sagrados do processo de redemocratização do Brasil, né? Então, o Bolsonaro, ele sempre foi deputado. Alguém proibiu ele de concorrer? Não. Né? Várias vezes eu tentei puni-lo por crime de racismo, de ódio dentro da Câmara, né? Mas sempre subestimaram ele tanto e não o puniam, né? Mas ok, ele tem lá, é o campeão de processo no Conselho de Ética, mas é deputado, expressa a opinião dele, né? Se a gente proibisse ele de falar, como é o nome disso? Censura, né? Então ele fala, a gente fala, responde pelo que fala, isso que garante a democracia e a liberdade de expressão. Vou voltar um passo atrás para tentar entender, tá? Enquanto tu toma tua água aqui, tá? Pra gente tentar entender por que a gente chegou nisso. Por que dia 1º de janeiro de 2019, não sei se vai ser num Rolls Royce ou não, quem vai estar lá vai estar Jair Messias Bolsonaro, tá? Tu estava naquele ambiente. Certo. O que o Mano Brown disse, ele tem razão? Tem. Né? Aliás, Porque é uma coisa que é estranha. Claro tu não é do PT, tá? Mas óbvio. Uma autocrítica, se cobra essa autocrítica. Né? Não, Alguns setores, algumas pessoas falam assim, o que tem lá no dia 1º de janeiro de 2019 culpa do PT ou da esquerda brasileira? Eu acho que existem várias razões para esse resultado eleitoral, né? Evidentemente, para mim, a principal delas chama-se crise econômica, né? O Brasil vive uma crise, que é uma crise mundial. Existe uma disputa de narrativas, para usar um termo moderno, sobre essa crise. Quem é o responsável pela crise? A narrativa de que a responsável é a Dilma e o PT foi vencedora. Quer dizer, a Dilma e o PT criaram uma crise norte-americana, criaram uma crise espanhola, criaram uma crise que assola o universo, porque é uma crise de um sistema, né, que é o capitalismo. Mas, enfim, no Brasil, venceu a narrativa de que quem construiu a crise é a esquerda. Então, para mim, essa é a principal razão pela qual nós chegamos nesse resultado. 2, para mim, né, nós temos um erro que é o erro, digamos assim, o pecado original, né, que é qual? Não termos disputado a eleição de forma unida, né? Basta ver que nós tínhamos 4 candidatos e a única que retirou sua candidatura fui eu, que sempre falei, olha, eu não estou aqui para concorrer a presidente, acho que é muito importante ter uma mulher do meu campo político candidata a presidente numa crise que pune sobretudo as mulheres, mas não serei óbice para a construção da unidade, porque eu sempre acreditei... Ciro Gomes não quis se juntar com a Haddad, que não quis se juntar com o Boulos, só a Manuela foi para lá. Exatamente. Então, assim, nós tínhamos, na minha ideia, que ter uma chapa única,
E a maior prova de que nós estávamos certos nessa leitura é que na reta final nós crescemos muito quando o povo construiu a unidade que os partidos e os dirigentes políticos não conseguiram construir. O povo se uniu, botou diferença com o PT, crítica ao PT, crítica ao Ciro, tudo embaixo da ideia de que era preciso, não só o povo nosso, né? A gente viu Aloysio Nunes, viu Goldman, lideranças do PSDB fazendo isso, Marina fazendo isso, Janot fazendo isso, Joaquim Barbosa fazendo isso, colocando a Constituição, digamos assim, em primeiro lugar. Então, o nosso pecado original, para mim, é esse. O terceiro grande erro, aí não acho que seja só nosso, acho que são de todas as forças políticas, um erro compartilhado entre direita e esquerda, menos Bolsonaro. É essa compreensão velha, superada, de que a internet é uma área da comunicação, certo? Como se fosse assim, olha, a televisão agiu num tempo, o rádio no outro tempo e agora é a internet. Até eu fiz uma fala esses dias numa reunião e disse, olha, gente, desde o tempo das cavernas, a sociedade se comunicava e se reunia da mesma forma. O cara ia lá, desenhava um bisão, 3 carinhas correndo atrás, 3 pessoas viam aquilo. A gente não sabe se os caras corriam atrás do bicho. É a versão que ficou escrita para a história e 3 pessoas assistiram ao vivo. Depois veio a televisão, a gente questionava. A TV fala a verdade, não fala? Ela não eram mais 3, era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Uma versão da realidade, milhares assistindo. Mas igual, o mesmo formato. Um emissor, um receptor e uma flechinha unilateral de mensagem. A internet não é isso. Ela é também isso. Ela é também uma plataforma de comunicar. Mas ela é, sobretudo, uma Assembleia Popular permanente. O povo está reunido 24 horas por dia. E a turma está achando que basta ligar a televisão. Não, é uma reunião. Então, assim, PSDB, PT, por isso que a crítica do Brown, as pessoas ficaram chocadas porque elas não convivem com crítica, né? O Haddad não, o Haddad convive muito bem com crítica, inclusive por ser um intelectual, um acadêmico, né? Ele não tá ali com a ideia estática, né? Ele fica construindo isso. Qual é a crítica central do Brown? Se saiu da periferia e não sabe mais se comunicar com o povo, se errou, vai ter que pagar. Esse erro não pagou. Esse erro não passa por isso? Claro que passa. Né? As vitórias não passam por isso? Claro que passam. Né? Passam não só do ponto de vista do envio de fake news e de ódio pelas redes, também por isso, né? Mas passam por uma compreensão de linguagem, uma leitura. De alguma forma, a esquerda saiu da Assembleia. Exatamente. Saiu com o queixo erguido, saiu porque foi burra, saiu porque saiu por ignorância ou por falta de humildade. Por tudo e porque é realmente muito difícil compreender, entendeu, Potter? Eu tenho 37 anos. Mas o Bolsonaro compreendeu. Mas é que não, ele é o presidente eleito do Brasil, então eu gostei que ontem uma pessoa relevante de outro partido político disse que ele é heterodoxo. Então ele tem vários interesses confluem para que ele tenha compreendido e não só a capacidade dele e do seu partido, que não existe, de ter compreendido, certo? Então, vê bem, as empresas que utilizaram, e eu tenho certeza que estão denunciadas, os seus cadastros para envio de notícia. Tu acha que é igual mandar uma fake news para um celular de alguém que deve e de alguém que não deve? Então, não é só capacidade de leitura. Numa assembleia, tem aquele que é o dono do microfone. Para ser dono do microfone precisa de dinheiro. Tem aquele que está na primeira fila. Se o som é baixo, da primeira fila escuta. Tem aquele que está no grupinho lá do fundo. Então, tem relação, né, com um lado político, estruturado financeiramente, que criou mecanismos de leitura dessa realidade, de invenção de mentiras com alto poder persuasivo. Né? Vê bem, por que as mentiras, por que eu fui o principal alvo de fake news da campanha, mesmo não sendo candidata a presidente? Porque eu sou mulher e a gente vive numa sociedade machista. Potter, existe cabimento. Uma das coisas que eles inventavam sobre mim na internet, eu ria muito, é que eu sou maconheira. Eu entendo, eu respeito muito, né? Eu até defendo, tenho uma outra posição sobre política de drogas fuma maconha na cabeça deles. Mas eles não falavam que eu era maconheira por eu fumar maconha. Eles tentavam atribuir, eles tentavam dizer, não que eu fumava maconha porque eu não fumo, né? Mas eles tentavam dizer, atribuir valores. Quais eram os valores? Aquela coisa de que é alguém que não quer nada com a vida. Tem alguma racionalidade? Eu tenho 37 anos, não tenho pai político, tenho 15 anos de mandato, entreguei uma dissertação de mestrado durante a eleição, dia 30 de setembro, tenho uma filha de 3 anos. Cabe esses adjetivos que eles querem atribuir quando falam do maconheiro nessa pessoa? Não cabe. O Haddad é casado há 30 anos, eu até brincava com ele. Era capaz de alguém olhar para ele e pensar assim... casado há 30 anos, tão pouca gente da idade dele que é casado há 30. Eles conseguiram convencer uma parcela da população de que o cara defendia o incesto. O cara tem 2 filhos aprovados na Poli, na melhor faculdade de São Paulo. Quer dizer, não estão vivendo de favorzinho de papi, que nem tem menino por aí em São Paulo e no Rio vivendo, sabe? Então,
Por que eles conseguiam inventar as mentiras? Não era por causa nossa, era porque eles tinham uma leitura adequada daquele ambiente e sabiam que esses eram os conteúdos que deviam ser ditos, né? Então, tem a ver com as qualidades, tem a ver com as limitações e tem a ver com uma incompreensão geral sobre o que está acontecendo no mundo desde o ponto de vista da forma como as pessoas se organizam. Uma forma muito estática, né? Muito a ver com o que a gente viveu até a invenção da internet e dos smartphones, né? Para tentar, que eu acho que é o segundo giro. Manu, eu não sei se eu ouvi a resposta, assim, tá? Tu teve uma crítica à esquerda geral, que não soube se unir. Mas, por exemplo, assim, tu não tocou numa coisa que pesou muito na eleição, que foi a coisa de anticorrupção. Né? Okay. Esse selo corrupção pegou no PT. Pegou, né? claro. Tu era vice-candidata da chapa do PT. Até tem 3 coisas que eu quero falar. Né? Assim, obviamente todo mundo sabe que a corrupção é um bem que todo mundo se adona. Óbvio. Né? Não, mas isso fecha numa leitura, assim, dos votos, certo. né? Quando eu falo autocrítica, é difícil a gente ver alguém falando sobre isso. Não, fomos corruptos. Eu lembro que uma vez um senhor chamado Olívio Dutra, num programa chamado Timeline, falou que o PT tinha caído na vala comum dos partidos. Isso há uns 4 anos, tá? 3, 4 anos. Eu me lembro, ele falou em vários né? lugares. Essa frase, assim, sabe? Isso não é também... Não é um elemento também a corrupção? Assim, ó, do ponto de vista da autocrítica, que virou uma palavra da moda, até esse é um conceito que os socialistas que usam bastante, né? Pra mim, autocrítica é algo que se faz na prática. O Haddad é um dos homens que durante a sua vida foi mais crítico ao processo de alianças e ao processo de práticas de determinados grupos do PT. Então, para mim, a escolha que o PT faz do seu nome é o que a gente chama de autocrítica na prática. Escolheu alguém que tinha posições públicas críticas a determinados assuntos, como é o caso da corrupção. 2, para mim também foi autocrítico, né? Um conjunto de ações que estavam previstos no programa, que para serem pensados, deviam partir da ideia de que eram insuficientes, como a criação de mecanismos para controle nas estatais. Né? O Haddad sempre dizia isso publicamente, desde quando coordenou o programa. Olha, a gente tinha uma estrutura de punição e de averiguação nos ministérios, basta ver que ele próprio foi ministro do maior ministério, não aconteceu nunca nada, mas a gente não conseguiu ter essas estruturas nas estatais. Né? Então, isso era uma autocrítica na prática. Mas eu acho, Potter, que existe um conceito uno que foi criado pela turma do Bolsonaro, que a nossa turma da comunicação /programa não conseguiu sintetizar. O Bolsonaro, na verdade, ele nunca foi um candidato anticorrupção. Não poderia ser, tem vários ministros, inclusive já indicados, que são corruptos confessos. Um, inclusive, chegou a ser indicado e estava no semiaberto. A gente está gravando o programa no dia 13 de novembro de 2018, tá? É bom então, dizer, né? Porque ele muda... tudo que a gente está falando hoje, ontem, hoje é dia 13 de novembro de 2018. É isso que está acontecendo agora aqui. Então, assim, ele era um candidato, também não era um candidato antissistema, na minha interpretação, como alguns vendiam. Ele era um candidato, ele foi um candidato anti-bandidagem. Ele criou um conceito que botava no mesmo saco o sistema político, porque ele não defende, né, pelo menos da boca para fora, a democracia e tudo que a gente criou na democracia, porque como diz um autor que eu não me lembro quem é, a democracia é um horror, mas é o que melhor a gente conseguiu inventar. É a melhor solução que a gente criou para dar conta dos nossos desafios. Eu, pelo menos, acredito nisso. Nós criamos formas de disputa civilizada do poder, né, e das opiniões na sociedade. Então, esse conceito de bandidagem juntava corrupção não geral, sistema político não geral, só os inimigos dele, a esquerda, né, porque os do lado de lá ele nunca combateu, e crime organizado, tráfico, violência urbana. Isso explicava tudo para ele, a bandidagem. Então, eu não tenho uma consulta no posto de saúde, o problema é da bandidagem, né? Não fala qual bandidagem, como é, o dinheiro que foi... Não, é um conceito que integra... E era simples, as pessoas entendiam. E eu acho que a gente não conseguiu falar publicamente sobre essa autocrítica que foi feita na prática pelo PT, né? Quer dizer, a escolha do Haddad, a pauta, ser parte do programa de governo, assim como as propostas de segurança, ficaram muito irrelevantes diante do processo eleitoral. Nós tínhamos, mas elas não foram apresentadas. Eu acho que tem um outro erro, que é um erro grave, de grandes setores da sociedade, não só da esquerda, né, de setores assim médios, da universidade, de parte da imprensa, que é acreditar que existe uma categoria universal chamada evangélicos. Os evangélicos, a maior parte, são um povo de bem.
né? Pelo amor de Deus, as pessoas que entendem, que defendem o que Cristo praticou, né? São pessoas que jamais defenderiam determinados padrões de comportamento, né? São pessoas acolhedoras, são pessoas que acreditam no perdão, que acreditam no amor ao próximo. Esses são os ensinamentos do Novo Testamento, né, de Cristo. Mas aí foi criada uma categoria universal que coloca todo mundo num saco. Como se todo mundo fosse o que determinados líderes de algumas religiões fazem, todo mundo fosse os vendilhões do templo, para usar o termo bíblico, né? Todo mundo fosse, no português, um charlatão. Não, né? Não é. E quando tu cria uma categoria universal, tu diz, olha, todo mundo aqui é igual aquele cara que pega o dízimo para comprar um carrão, para viajar pro exterior, para fazer política. Não, não é. E aí tu deixa de dialogar com 20% do povo brasileiro. As pesquisas mostram, né, as que a gente tem, que uma parte grande dos evangélicos e das evangélicas compartilham de pensamentos nossos, como é admissível achar que uma mulher merece ser estuprada? Não. Né, que ela merece ganhar menos? Não. Mas se tu olha e diz assim, não, tu é meu inimigo, tu é contra mim, porque tu fez essa escolha, tu coloca essa pessoa contra ti. Né? Então eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos para todos os que não percebem que existem muitos evangélicos, como muitos cristãos, né, com várias igrejas, como muitos judeus, como muitos, as religiões de origem afro são dezenas, né, e mesmo dentro das instituições, não são todos iguais. A metralhadora do Bolsonaro, a metralhadora verbal dele, está há muito tempo ativa, né? A gente, dá para se notar, sim, que agora já presidente eleito, há uma calmaria. Essa calmaria está existindo, estar na posição dele acalma o ser humano de qualquer maneira, ou é uma coisa momentânea? Aqui eu já estou tentando entrar no ano de 2019 em diante, olha, tá? Assim, na véspera da eleição, no domingo anterior à eleição, ele gravou um áudio, né, para uma manifestação em São Paulo. E eu lembro que quando eu ouvi, eu comentei com algumas pessoas e até com a Haddad, dizendo, olha, eu nunca vi alguém que tem, estatisticamente, 80% de chance de vencer as eleições, no domingo anterior ao processo eleitoral, não chamar o Brasil para a unidade. Não dizer que quer ser presidente de todas as brasileiras e brasileiros, mas ao contrário, dizer, como ele disse naquele domingo, que ia prender a todos os que pensassem diferente e que, se não quisessem ser presos, que buscassem o exílio. Vocês devem lembrar Sim. dessa manifestação. Então, assim, eu não vi a metralhadora arrefecer. O que eu vi foi a metralhadora ficar quieta por condições, em tese, inicialmente, de saúde, né? Porque depois tinha o médico liberou, não liberou, por isso que eu falo em tese, né? Porque primeiro foi proibido, depois foi liberado, mas continuou resguardado. E torço, Potter, né, para que aquilo que ele fala e que destila ódio, porque diferenças programáticas e de governos eu tenho com todos, eu tenho com o Eduardo Leite e fiz uma reunião com ele essa semana extraordinária. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, né? Nós nos respeitamos mutuamente e buscamos pontos de convergência e respeitamos os de divergência. Então, eu torço para que ele consiga, em primeiro lugar, compreender a dimensão da sua liderança. E tu já tá enxergando isso ou não? Eu não enxergo isso ainda. Não consegue enxergar isso ainda. E torço para que eu esteja errada, né? Por quê? Porque ele é o presidente do meu país. Aos 16 anos, eu decidi fazer política porque eu sou apaixonada pelo Brasil, né? Eu não fui de esquerda quando era moda ser de esquerda. Eu não comecei a usar a bandeira do Brasil em 2004, em 2015, em 2020. A minha foto de formada, em 2003, na Famecos, sou eu enrolada na bandeira do Brasil. A minha primeira foto de deputada federal eleita, a revista Carta Capital fez uma entrevista comigo, sou eu enrolada na bandeira do Brasil. Não é moda, né? Não é o meu partido é o Brasil agora, porque o pessoal acha que isso é uma afronta à esquerda. A minha bandeira é a do Brasil. O meu país é o Brasil. Só que o meu Brasil é um Brasil em que cabem todas as pessoas. De direita, de esquerda, mulheres, homens, negros, brancos, hétero ou homossexuais, gaúchos ou nordestinos, entende? Então, assim, eu torço para que ele perceba algo que talvez por eu ter tido mandato desde muito cedo e ser mulher, e ser jovem, e não ter um pai para me proteger, eu tive que me dar conta. O que a gente faz reverbera. Ele goste ou não goste disso, ele é o presidente do Brasil. Ele inspira. E quando ele acha que o bonito é agredir verbalmente, as pessoas pensam, poxa, ele é bem sucedido. Ele é o presidente do Brasil. Eu lembro, Potter, eu fumei, né, dos 13 aos 29 anos. Aí, quando eu fazia panfletagem em escola, eu nunca fumava. Um dia o jornalista me perguntou assim,
Tu mente que não fuma? Tu fuma escondido? Eu falei, não, eu nunca menti que eu não fumava. Mas nenhuma menina de 17, 18 anos vai ver eu fumando e pensar assim, nossa, que legal, aquela ali foi a mais votada do estado, e atribuir um valor bom a algo que eu sabia que era uma droga que me ferrava e que eu tentava violentamente parar. Né? Então, assim, o que significa isso? É ter noção do que tu representa para as pessoas. Ele é o presidente do Brasil. Ele não é mais um cara que está trancado na sua casa conversando com 2 filhos homens. Quando ele fala que deu uma fraquejada e fez uma filha mulher, ele pode ser o pai mais carinhoso do mundo. Não nos interessa. O que me interessa é que milhares de pais que abusam das filhas, milhares de pais que espancam as filhas, vão achar que, bom, tá autorizado. Entende? Então, assim, as pessoas acham que quando a gente fala assim, ai, olha como ele não é racista, ele tem amigos negros, como ele fala. Não é sobre isso que a gente está falando. Não era sobre eu fumar ou não fumar. Era sobre eu jamais dar a entender que aquilo podia ser bom. Entende? É sobre isso que a gente está falando, né? Eu, quando começaram a dizer assim, olha que legal, ela leva a filha pro trabalho, ela é uma super mãe, eu tive uma paranoia inversa. Eu comecei a escrever textos sobre como eu era privilegiada porque eu tinha um marido que é músico, e que podia levar minha filha na assembleia, porque se ele não fosse músico e fosse um trabalhador seletista, eu não ia ser a mãe que as pessoas idolatravam. Ou seja, não tentem ser isso de qualquer jeito. Vocês não vão conseguir, eu só consigo porque eu tenho um marido que leva ela pra cima e pra baixo pra ela ser amamentada, entende? Então, assim, a minha preocupação era não deixar as mulheres mais frustradas do que elas já são, fazendo uma coisa boa, que era estimular a amamentação. Então, ele tem que saber, a gente não tá falando da vida dele. Eu não quero saber se ele tá no 3º casamento. Aliás, ninguém deveria querer saber sobre a nossa vida privada, né? Desde que a gente não cometa crimes na vida privada. A gente está discutindo sobre o que a gente representa, né? E quando a gente representa, a gente tem que sempre pensar, como diz na Bíblia, já que ele gosta tanto, imagino que assim como eu, ele a tenha estudado, a mulher de César não basta ser honesta. É preciso parecer honesta. Não basta ele tratar a filha dele bem quando ele é presidente da República. Ele tem que dar a entender e mostrar para todos os pais desse país que não existe outro caminho senão respeitar a dignidade física e emocional de uma menina. Tem uma outra discussão em cima de politicamente correto. A minha percepção, ela pode estar errada. A minha percepção é que isso pegou mais um tempo atrás. Essa peneira era mais forte um tempo atrás. O Bolsonaro nunca foi politicamente correto. Nunca. E às vezes ultrapassou barreiras muito além disso, né? E, aliás, como ele já falou, e muitos apoiadores aí falam, olha, botam ressalvas. Eu entrevistei pessoas aqui que votaram nele que falam assim, tem coisas que ele fala assim que são completamente idiotas, eu não concordo. Beleza, não é isso que eu quero falar agora. Mas também não tem muito assim de um palavrear pelo palavrear, que é muito da nossa relação humana. Entende? O Bolsonaro, será que ele não levou para um holofote e para os microfones algo que tu fala com uma amiga tua, que eu falo contigo numa conversa privada, e que o brasileiro tem uma noção de que isso aqui é isso aqui e a prática é outra coisa? Entende? A separação entre o berro e tudo mais. Olha só, eu entendo a tua pergunta e, inclusive, eu tenho conversado com muitas pessoas que são influentes, que são relevantes, sobre o esforço que nós temos que fazer para sermos generosos, acolhermos as pessoas e estabelecermos pontes para que elas superem os seus limites. Vou te dar um exemplo da Cláudia Leite, que aconteceu recentemente. Muita gente já queria no dia, eu quero não sei o que, porque ela não reagiu. Não é fácil reagir. Né? Não é porque tu reagiria que ela já tem que naquele momento ter a exata consciência de tudo que aconteceu com ela. Às vezes a gente sofre um negócio, vai pra casa e olha e vê, meu Deus, eu tava pensando noutra coisa, ela ia se apresentar, ela ia cantar. No outro dia ela se escreveu um texto. Entende? Então assim, o texto era perfeito. Não, era um texto de uma mulher que percebeu e que achou importante falar com outras mulheres sobre aquilo. Às vezes as pessoas usam palavras que são incorretas e a gente precisa explicar para elas. Eu vou te dar um exemplo de uma palavra que ninguém, nunca vi grande mobilização em torno dela, mas que faz muito parte do nosso vocabulário aqui no Sul, que é judiar. Quando alguém machuca, a gente fala assim, não judia do fulano, né? Não faz maldade. A origem é absolutamente preconceituosa com os judeus. Estou ficando nos judeus para não falar de questão de gênero, questão racial. Ok, então, isso é uma coisa. Dizer, olha, já te deu conta do teu vocabulário? Né? Isso não é legal. Pois é, vou me educar para falar diferente. Então, existe isso também. A língua expressa a cultura de um povo. E nós somos um povo cheio de preconceitos. Eu não acho que nesses casos seja isso. Eu nunca vi alguém cobrando do Bolsonaro o uso da palavra denegrir.
Olha só, não usa denegrir porque é racista, ou não usa judiar. O que eu vi foi ele dizer, por exemplo, que os filhos deles não se relacionavam com mulheres negras porque eles não se relacionavam com prostitutas. Certo? Eu entrei com a representação no Conselho de Ética contra ele nesse episódio. Ele não está usando a expressão errada, denegrir, né? Não é um caso de uma educação política consciente. Ele não está fazendo uma piada dizendo assim, vem cá, minha bicha Naja, né? Como eu tenho amigos gays que se chamam, e eu dizendo assim, é algo autorizado, faz parte da vida de vocês, né? Por que tu acha que isso... Não é sobre isso. Ele diz que acredita que a surra corretiva faria o menino deixar de ser gay. Ele diz que teria vergonha de ter um filho gay. Ele diz que o apartamento dele seria desvalorizado se o vizinho fosse gay. Ou seja, ele expressa opiniões que existem, não é dele, ele não é o único, ele não é o inventor disso, que são autorizadas socialmente, porque tem pessoas que espancam os filhos. Teve uma mãe, o caso talvez que mais tenha me aterrorizado durante o processo eleitoral foi uma mãe que disse que não aguentava mais o filho gay que matou o próprio filho. Para quem é mãe, tu imaginar que isso é, sabe, Aliás, eu lembro sempre, talvez o trecho mais lindo da Bíblia, depois da maternidade, é quando ele questiona, quando duas mulheres reivindicam o mesmo filho e... questionada com quem ia ficar, ele diz, eu partirei em dois. E a mulher que é mãe diz assim, não, fica com ele inteiro. Ele diz, não, o filho é teu. Não é meu filho. Pra salvar o filho. Exatamente, pra salvar o filho. Tu é pai recém, tu entende o que eu tô falando. E aí ele fala, não, tu é a mãe. Só a mãe abriria a mão do próprio filho pra ver o filho vivo. Então, uma mulher matou o filho por causa disso. Pais espancam porque crianças lavam louça, né? Porque estão achando que tá lavando louça, como aconteceu um caso, acho que em Goiás, enfim, do pai que espancou porque não aguentava mais ver o filho lavar louça com jeito de menina, né? Pais vão em escola e fazem escândalos porque meninos estão brincando de boneca, sem perceber que o brincar de boneca é brincar de ter filho, ou seja, um dia eles vão ter que brincar de boneca na vida real e vão ser uns mongolão que não sabem pegar uma criança no colo e depois falam assim, como ela tem aptidão pra pegar a criança. Sim, passou 10 anos brincando de boneca, se não tiver, tem algum déficit cognitivo. Então, assim, pra mim é grave porque são comportamentos que geram violência e que geram sofrimento. Eu hoje botei nas minhas redes, hoje, 13 de novembro, um negócio que eu vi que é um memezinho divertido, mas que é verdadeiro, que fala assim, mimimi é tudo aquilo que não te machuca, né? E machuca o outro. Então a gente não sabe qual é o limite do outro, entende, Potter? Eu pesei 100 quilos, o Danilo Gentili me avacalha por causa disso, e pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu sempre brinco, foi a gordinha que eu fui até os 17 que me tornou a mulher que eu sou, né, e tá tudo certo, e eu tinha autoestima melhor do que eu tenho agora com 100 quilos, foi tudo certo, né, eu passei na faculdade, eu tinha namorado, eu não me matei, não tentei me matar, não tive transtorno alimentar, poderia ter tido, tenho só transtorno de imagem, poderia ter ficado com anorexia, com bulimia, ele não sabe quem eu sou, certo? A gente teve um caso de suicídio na eleição de 2016 em Porto Alegre, de um grande dirigente político, que era o Plínio, acostumado com eleições, mas não acostumado com a perseguição virtual e física que um determinado grupo parapolítico quase fez durante o processo eleitoral. Qual é o limite de cada um de nós? Eles sabem os deles, eu sequer sei os meus. Essa é a conclusão que a gente chega ao longo da vida. Então, eu acho que a gente precisa aprender a respeitar os espaços de cada um, né? Faz parte de um aprendizado cultural. E respeitar esse espaço significa que a gente não pode falar, ser jocoso, com tudo aquilo que diz respeito à existência do outro, né? Então, para além de falar coisas muito agressivas e de violência, ele também ignora que as pessoas, que a gente é, né? A gente é a soma de múltiplas coisas e essas múltiplas coisas são um mistério para todos nós, né? Eu nunca imaginei que ia haver um dirigente político se matar durante uma eleição. Dia 1º de janeiro de 2019 é Bolsonaro. E dia 1º de janeiro de 2023. Olha, não tenho a menor ideia. Eu torço só para que seja uma frente política ampla que defenda a Constituição brasileira e que exista eleição em 2022, né? Potter, para mim... Tem muita ferida para lamber, né? Eu acho que eu gosto muito da vida real, sabe? O Woody Allen diz que a vida real é o único lugar que a gente pode comer um bife. Talvez por isso eu gosto tanto da vida real, porque eu sou aquela ex-gordinha da foto do Danilo Gentili e eu gosto muito de comer. Então a vida real pra mim resolve todas as teses, né? Eu tô na vida real, né? Eu faço política na vida real, eu vejo o sofrimento das pessoas, não em tese acadêmica, mas na vida real. Desemprego pra mim não é número, salário parcelado do Sartori não é número, é a minha irmã que é professora do estado que não recebe em dia, com a minha sobrinha que tem nome, sobrenome, escola, né? Então as pessoas, elas são de carne e osso. E na vida real, pra mim,
um grande campo político no Brasil terá que estar unido em defesa da Constituição de 88, né? É o que eu defendo, né? Se me perguntarem assim, o que você espera do governo Bolsonaro? Que ele zele pela Constituição de 88. Na Constituição de 88 tem um marco civilizatório, as bases da democracia e espaço para ele ter as opiniões dele na economia e eu ter as minhas. Jair Messias Bolsonaro, para acabar, é vida real? O que está acontecendo é vida real? Em cima disso tu enxerga? Na prática? Ele chegou ali porque ele merece estar ali, porque tem uma história que foi contada. Potter, eu não acredito assim em merecimento para ser presidente, para ser político, que dá quase uma ideia messiânica de predestinado, sabe? Acho que o Brasil o escolheu, né? E o escolheu diante de um conjunto de circunstâncias. Quem merece, quem não merece, está em cada lugar, sabe? As pessoas trabalham, ele trabalhou, ele construiu, né, da forma dele, com as causas dele, mas muitas pessoas trabalham, são merecedoras e não chegam, né? Então, mais do que isso, o povo brasileiro o escolheu, né? Para mim, não interessa muito se nós somos merecedores, um tipo ideal, assim, né? Tem que falar 8 línguas ou tem que conhecer o povo, né? Para mim não existe isso. Para mim existe respeitar a decisão do povo. Eu sempre respeitei, né? E eu respeito o povo brasileiro que, assim como me fez sua parlamentar por 4 vezes, né? O tornou presidente do Brasil. Esqueci de perguntar, então eu menti que era a última pergunta. Óbvio, ele tá preso em Curitiba. Certo. Tá? Ex-presidente Lula, qual que tu acha que vai ser o papel dele? Porque o que ele fala lá dentro sai, né? O que tu acha que vai acontecer? Para mim, o Lula é o maior líder político do nosso país, né? Eu sempre digo, né? O Bolsonaro tem uma referência num morto, que é o Ustra, né? Um torturador. E eu não sou do PT, nunca fui, né? Minha referência individual nunca foi nem o petismo, nem o lulismo, mas o Lula é o maior líder da esquerda do Brasil. E eu tenho uma interpretação política e jurídica que a sua sentença é uma sentença inválida, né? Ele foi preso sem provas, aliás, por ironia do destino, hoje, em 13 de novembro de 2018, porque talvez muitas coisas aconteçam, o Moro, o mesmo juiz de primeiro grau que vazou áudios de uma autoridade da República sem, né, que nunca é punido, aquele mesmo juiz que durante as férias, interrompeu as férias para passar por cima de um superior hierárquico seu, porque juiz de segundo grau é superior hierarquicamente ao de primeiro, né? Não é que nem deputado federal e estadual que não são superiores, um é superior ao outro, tem hierarquia na magistratura. Esse mesmo homem, né, que disse que jamais teria pretensões políticas, é o ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Se eu contar aí sim, para minha filha de 3, não precisa nem ser o filho do futuro presidente aí que tem 40 anos, não entende nada. A Laura com 3 já ia entender, né? Olha, filha, se a fulana disser que tu fez tal coisa errado para não ganhar o picolé de uva que tu ganha depois da escola e ela for lá e pegar esse picolé de uva, tu vai achar que ela fez de propósito? A Laura vai responder que sim, né? Qualquer criança de 3 anos compreende que era um juiz com vocação política e que foi um julgamento político. Voltei, puxei. O que tu acha que o Lula vai fazer? Vai ser o maior líder do nosso campo. Lá dentro. Vai. Críticas com claro, o Twitter. E vai ser relevante pro PT, porque ele é um líder do PT, né? E eu, como uma mulher de esquerda que nunca foi do PT, vou ouvir, vou concordar, vou discordar com a liberdade de quem é de outro partido e que é intelectualmente livre, como eu sou, felizmente. Vai concorrer em 2023? 2022? Potter, eu tô bem feliz, assim, de ter... Eu tenho mandatos desde os meus 22 anos, né? Então, eu tô bastante satisfeita, tô cheia de planos pro ano que vem, tô trabalhando mais depois da eleição do que durante a eleição. Então, assim, não sei o que vai ser da minha vida. Aliás, quem acha que sabe também não pode acreditar muito em Deus, né? Eu acredito que a onda sempre... O Duca tem uma música que ele fez pra gente, que ele fala que tudo é mais forte na vida enquanto o barco navegar, né? Mas não é a gente que navega o barco sozinho, né? Então eu torço para que meu barco faça eu continuar servindo ao povo do nosso país. Mas eu não estou navegando sozinho. O mar, não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. Obrigado, Manuela. Volte sempre. Obrigada, um beijo. Este é o Potter Entrevista. A gente volta a qualquer momento para ouvir pessoas aqui, para ver o que vai acontecer com o governo Bolsonaro. Bolsonaro e agora. Quem está editando, quem está gravando é o senhor Carlos Couto e também na produção a Paloma Fleck e o Vinícius Moura. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo para vocês. A gente volta a qualquer momento. Tchau, tchau.